Falar sobre o assunto que muitos não têm coragem de falar, ou fazem que não veem, ou aceitam o homossexualismo, lesbianismo, esse nome que eu nem sei direito, é LGBT. Você que faz essa prática está dando mau exemplo para outros e até crianças, está influenciando. Um dia você vai dar conta a Deus, senão nessa terra, lá no julgamento final, por pecar e por fazer outros pecarem, por fazer até criança ver esse mau exemplo, essa pouca vergonha e achar que é normal. Ainda há chance para você, mas se arrependa. Te dou um conselho, muda enquanto é tempo. Primeiramente eu falarei de versículos que está no Velho Testamento, alguns versículos. Primeiramente, não se preocupe por você ter a voz fina ou te chamarem de viadinho sem você ser. Deus conhece o teu coração. Se você não é, não aceite. Você tem o seu poder de escolha. Tem muitos que falam grosso e são piores que esses que falam fino. Também ando na prática. Eu também no meu passado já zombaram da minha voz, já me chamaram do que eu não era. Eu abomino essa prática. Desde pequena apareceu oportunidades para eu cair nessa prática. Apareceu pessoas, eu recusei, eu sempre fui homem. Apareceu homens me cantando, por isso eu digo, eles não têm vergonha na cara. Uma mulher às vezes não tem coragem de te cantar, mas homens falam coisas absurdas. Eles querem respeito, mas eles não nos respeitam. Pode tudo nesse mundo. E se nós verdadeiros cristãos não aceitamos, nós somos considerados preconceituosos. Mas como eles nos desrespeitam, e quem nos critica por sermos cristãos, os cristãos são os mais perseguidos no mundo, mais do que eles, e odiados ou mortos. Nós cristãos, nós também sofremos preconceitos, nos desrespeitam, por nós não aceitarmos o pecado. Começando desde o começo, também Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em Gênesis 1:26. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomará o homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e multiplicai-vos. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Em Gênesis 9:7. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Em Gênesis 13, do 12 ao 13, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de numerosas nações.
e estabeleceria com Abraão a sua descendência e suas gerações aliança perpétua para ser o Deus dele e sua descendência. Gênesis 17, 4-8. Como isso ia acontecer se não houvesse a relação de homem e mulher? Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18, 20. Abuso. Em Gênesis 19, do 1-14, em Sodoma, os homens dali planejavam abusar de anjos. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló. E lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os afora a nós, para que abusamos deles. No 4 e 5. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou-a após a si, e disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-la trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. 6 e 8. Eles, porém, disseram: retira-te daí. Acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo a ti, pois faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Do 9. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fechar a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. No 10-11. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia da terra. 24, 25. Veja que quem gostava dessa prática não eram homens de Deus, eram homens que não serviam a Deus, homens de Sodoma e Gomorra. E nos dias de hoje, esses países aí estão pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra serve como juiz para estas cidades. Estavam anjos lá com Ló, sobrinho de Abraão. Esses homens viram os anjos e não sabiam que era anjo, falaram que queriam abusar deles, a ponto de Jó dizer que preferia dar as suas filhas virgens para eles fizerem o que quiserem do que aos homens, que era um varão anjo. Acha que Deus vai aceitar isso? Nunca, nunca. E veja o que diz em Levítico 5:3. E quando tocar a imundície de um homem, seja qual for a imundície com que se faça imundo, ele for oculto e o souber depois, será culpado. E aqui, uniões abomináveis. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Aqui é Deus falando. Porém vos guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, quer peregrino entre vós. E ver em Levítico 18, 25, 30, se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram
coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22. Não trará salários de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, porque qualquer voto, porque uma outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 23, 18. Tem quem não entenda nada da Bíblia, difamando a palavra de Deus, chega ao cúmulo de dizer que Davi e Jonatas eram homossexuais por causa desse vínculo sobre forte amizade que ambos tinham. Mas era amizade. E sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Aqui era um amor de amigo. Agora vou ler um pouco no Novo Testamento. Soube que todas essas coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Daí porque já está ficando comprido esse vídeo, fica a continuação sobre esse assunto que é mais elaborado, mais coisas no outro vídeo. Novo Testamento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 12, 13. Não sabes que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria o membro de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus o que tais coisas praticam. E é isso, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu aposto que você entendeu já nesse vídeo. Que essas coisas são abomináveis a Deus. Então você que pratica essas coisas, mude de vida enquanto é tempo. E você que concorda também, mude seu pensamento. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deus abençoe a cada um que ver esse vídeo.